Eu nunca me considerei um homem nervoso. 22 anos como zelador noturno do edifício Vesper te ensinam uma coisa ou duas sobre o silêncio. Um silêncio que, na maioria dos lugares, é apenas a ausência de ruído. Mas no Vesper, o silêncio é pesado, uma camada opaca de concreto antigo e histórias não contadas. É um silêncio que você precisa aprender a respeitar, porque se você o quebra, a própria arquitetura parece repreendê-lo com estalos secos nas vigas e gemidos distantes das tubulações enferrujadas. Eu estava acostumado a tudo isso. O Vesper não me assustava. Eu conhecia o Vesper. Eu tinha os mapas de planta baixa memorizados. Cada linha fina de nanquim naquelas folhas amareladas era um mapa da minha própria rotina. Eu sabia onde cada cabo de força passava, qual parede suportava peso e qual era apenas divisória. Eu conhecia o esqueleto daquele gigante de 30 andares melhor do que qualquer arquiteto vivo. E é por isso que, quando ouvi o bip suave de um micro-ondas sendo desligado às 13h47 da manhã, vindo de onde não podia haver nada além de tijolo e vazio estrutural, o cabelo na minha nuca se eriçou como arame farpado. O som veio da área entre o apartamento 403 e o 405. Deixe-me ser absolutamente claro. Essa área é o vazio. Eu chamo de vazio, mas o termo técnico é o Poço de Serviço Central nível D. Quando o Vesper foi projetado nos anos 50, os construtores precisavam de uma folga estrutural obrigatória entre as duas alas principais do edifício, na altura do quarto andar. É uma zona tampão. Não há janelas lá, não há dutos de lixo e, crucialmente, não há apartamentos. As plantas são explícitas. Há uma parede mestra pesada do lado do 403, uma espessura de quase 30 centímetros de concreto armado, o vazio de serviço com cerca de 2 metros de largura. E então, a parede mestra do lado do 405. Esse espaço deveria estar completamente isolado e oco, usado apenas para a passagem vertical de cabos de fibra ótica de emergência e, ironicamente, para a ventilação do silêncio. Mas não estava vazio. Não era silencioso. O bip do micro-ondas foi o primeiro gancho, mas o que me puxou para o abismo foi a rotina que se seguiu. Cerca de 15 minutos depois, enquanto eu passava pelo corredor, uma brisa estranha de ar quente, pesada com cheiro de orégano e algo vagamente metálico, escapou por baixo da porta do 403. A porta real, de madeira, do apartamento habitado que estava legalmente lá. Parei. Meus sapatos de borracha rangendo suavemente no carpete gasto. O 403 estava, naquele mês, desocupado. A proprietária, uma senhora idosa que havia se mudado para a Flórida, ainda não tinha vendido. Eu tinha verificado o ar-condicionado naquele mesmo dia. O cheiro de bolor e mofo era o único perfume permitido ali. Mas agora, orégano. E mais perturbadoramente, o suave shuffle de chinelos. Um som tão mundano, tão doméstico, que era impossível ignorar. O som de alguém se levantando, caminhando pela cozinha, e depois o distinto ruído de um copo sendo posto sobre uma bancada de mármore. Eu me aproximei da parede que separava o 403 daquele vazio estrutural. Coloquei minha orelha contra a superfície fria e áspera. O concreto não transmitia ruído de maneira uniforme. Ele engolia e distorcia. Mas o que eu ouvia não era eco, era vida. Eram os murmúrios abafados de uma televisão ligada muito baixo. Era o tic-tac persistente e irritante de um relógio de parede. E então, algo que fez meu estômago afundar. O som inconfundível de um chuveiro sendo ligado e o spray quente batendo no azulejo. Aquele som de água fluindo, abundante, constante, sugeria que não era um encanamento defeituoso no Vesper. Era um uso deliberado de água dentro de um ambiente pressurizado e fechado. Aqui está o meu conflito, a espinha dorsal desta impossibilidade. Eu sou Elias, o homem que conserta o Vesper.
Eu sei onde estão todos os canos. Eu sei onde estão todas as tomadas. Não há linha de água, drenagem ou eletricidade que termine naquele vazio. Se há um chuveiro lá, se há um micro-ondas, há um fornecimento de serviços que é, de acordo com cada documento oficial e de construção, completamente fantasmas. A ideia de que alguém estava morando no apartamento que nunca foi construído se tornou uma obsessão silenciosa. A primeira noite foi o micro-ondas. A segunda noite, ouvi música clássica, algo melancólico e antigo, que parecia vibrar no meu peito. Na terceira noite, eu comecei a investigar de verdade. Eu precisava de evidências físicas. Sons são traiçoeiros no Vesper. Eles viajam por dutos de ventilação, enganam a acústica, mas o consumo de energia não, a água não. Desci para o subsolo. O subsolo do Vesper é o cérebro, um emaranhado úmido de cobre e cabos elétricos. O painel principal, que chamamos de Nexus, é uma besta de metal cinza com centenas de medidores. Cada medidor corresponde a um apartamento numerado: 101, 102, 201, 403, 405 e assim por diante. Passei a lanterna sobre os painéis, as mãos suadas segurando a cópia plastificada do diagrama elétrico mestre. Os números eram claros e sequenciais. Eu procurei o quarto andar. 401, 42, 43, GAP. Espaço vazio de serviço. 45, 46. Não deveria haver um medidor 44. No entanto, entre as unidades 403 e 405, havia uma caixa metálica menor, mais antiga, que parecia ter sido instalada muito depois da construção original. Não estava rotulada com tinta, estava marcada com um adesivo manuscrito e desbotado. 404. Meu coração martelava no meu pescoço. Eu me inclinei. O medidor 403 estava parado, como esperado, já que o apartamento estava vazio. O medidor 405 estava girando lentamente, indicando o consumo normal de um residente dormindo. Mas o medidor 404 estava girando, rápido, muito rápido para um apartamento pequeno. Era o giro de alguém que estava usando uma carga significativa, talvez um ar-condicionado de janela ou, o que era mais provável, o aquecedor elétrico que o Vesper exigia para a água quente naquelas madrugadas frias. Eu desliguei o disjuntor principal do 403. O giro do 404 não mudou. Eu desliguei o 405. Nada. Isso confirmava. O 404 era independente. Era uma unidade alimentada ilegalmente, mas com uma estrutura elétrica tão bem montada que parecia ter sido planejada desde o início. Alguém tinha desviado a energia da linha mestra antes mesmo que ela se ramificasse para as unidades vizinhas. Isso exigia conhecimento arquitetônico profundo, não apenas um trabalho de gambiarra. Eu passei as próximas horas na minha pequena sala de manutenção, revirando as plantas originais, as cópias em papel vegetal que o zelador anterior, o velho Herbert, havia insistido em guardar. E foi aí que encontrei a primeira anomalia documental que serviu como reengajamento ao horror. Herbert era um maníaco por organização. Ele tinha um arquivo para alterações de 1978. A pasta estava grossa, cheia de notas sobre a instalação de um novo sistema de caldeira e a substituição do telhado. No meio, havia uma folha de revisão da planta do quarto andar. A planta original, que eu tinha memorizado, mostrava o poço de serviço nível D como um retângulo branco, sem uso. A revisão de 1978 mostrava o mesmo retângulo, mas um pequeno X em tinta vermelha estava rabiscado no centro. Ao lado do X, em caligrafia minúscula de Herbert, estava escrito: problema de acesso, selado, não usar. Selado, não demolido, não preenchido, selado. O que havia lá que precisava ser selado? E quem havia desselado? Naquela noite, eu decidi que precisava entrar no 403. Eu tinha uma chave mestra para todas as unidades desocupadas. Subi as escadas.
O peso das plantas e da minha lanterna de serviço parecendo maior do que nunca. O corredor do quarto andar estava mais frio do que de costume, e o ar já não cheirava apenas a orégano. Agora havia um forte odor de naftalina misturado com fumaça estagnada de cigarro. Um cheiro de moradia antiga, de permanência. Abri a porta do 403. O apartamento estava escuro e empoeirado, exatamente como eu o havia deixado. Fechei a porta atrás de mim e acendi a lanterna. A luz cortou o ar parado. Caminhei até a parede que fazia divisa com o vazio. Esta era a parede problema. No diagrama, era o limite externo do 403. Na minha frente, era apenas uma parede. Bati nela, toque, toque, toque. O som era sólido, pesado, oco no centro, concreto armado, como ditavam as especificações. Mas então bati mais para a direita. Plof, plof. A mudança era sutil, mas inegável. A vibração retornava diferente, mais suave, como se houvesse uma camada de gesso e madeira antes de encontrar o verdadeiro concreto. Eu sabia a espessura da parede do 403. Ela não deveria ter essa ressonância de parede falsa. Encostei a orelha. A televisão estava ligada. Eu podia distinguir, pela primeira vez, palavras. Uma voz grave, masculina, de um noticiário antigo. Eu comecei a passar minhas mãos ao longo da parede, centímetro por centímetro, procurando por rachaduras, desalinhamentos na textura do gesso. O Vesper é um prédio antigo, mas o gesso era surpreendentemente liso ali. Liso demais. A cerca de 1 metro do chão, perto do rodapé, meus dedos encontraram uma fina linha. Uma incisão perfeita e quase invisível, que parecia ter sido preenchida com massa e pintada por cima com perfeição cirúrgica. Ela não seguia a linha das placas de gesso. Ela era reta, vertical, subindo até o teto. Eu a segui horizontalmente. Ela formava um retângulo. Não era uma rachadura estrutural. Era uma junta. Era a borda de uma porta secreta. Eu estava tremendo, mas minha mente estava fria. Não era um fantasma. Não era um erro de acústica. Era uma construção clandestina, tão bem executada que só podia ter sido feita por alguém que tinha acesso aos planos e ao tempo para montar uma fachada perfeita. Eu forcei a ponta de uma das minhas chaves de fenda de precisão na linha vertical. O gesso cedeu com um ruído de areia fina. Eu forcei novamente, mais profundamente. A chave de fenda atingiu algo duro, metal. Eu forcei com todo o meu peso. O retângulo da parede se moveu, não abriu, mas cedeu, revelando um ponto de articulação. Na parte inferior, onde o rodapé terminava, havia um pequeno recesso coberto por uma tampa de latão que parecia ser uma saída de ventilação inofensiva. Eu a arranquei. Por baixo, havia um mecanismo de fechadura simples, mas pesado, acionado por uma alavanca, com um puxão lento e estrondoso, que só não foi abafado pela televisão dentro da parede por causa do volume alto que eles usavam. A porta cedeu, não para dentro, mas para fora, entrando no 403, rasgando o gesso e a pintura que a mantinham escondida por décadas. E ali estava. O vazio não era vazio. A porta revelava não um buraco, mas um pequeno, apertado corredor. Estreito o suficiente para que eu tivesse que apertar meu corpo para entrar. O ar que saiu de lá era espesso, quente e carregado com o cheiro opressor de mofo e, surpreendentemente, incenso barato. Na parede de frente para mim, no final do corredor de talvez 3 metros, havia uma porta de madeira maciça, de aparência completamente normal, com um batente e uma moldura. E acima dela, uma pequena placa de latão gravada, não manuscrita, polida e limpa, contrastando com a sujeira do corredor clandestino. Na placa estava gravado o número, na 404 Rua. Eu estava olhando para a porta do apartamento que nunca existiu. O som do noticiário vinha distintamente de trás daquela porta. E, em vez do frio esperado da madrugada, senti o calor de um ambiente superaquecido. O medidor estava certo. Estavam usando muito calor. Eu me aproximei, a lanterna tremendo na minha mão.
A porta não estava trancada. Eu a empurrei suavemente. Rangidos profundos de dobradiças velhas preencheram o corredor. O que eu vi não era o que se espera de um esconderijo. Não era um acampamento sujo, nem um abrigo improvisado. Era uma sala de estar pequena, mas perfeitamente funcional, cheia de móveis pesados e escuros dos anos 60. Havia uma pequena estante de livros, um tapete persa gasto no chão e uma mesa de canto onde uma xícara de porcelana estava ao lado de um cinzeiro cheio de guimbas. Era como se o tempo tivesse parado ali por 50 anos. Mas o que me fez congelar, a revelação final que fechou o círculo da minha paranoia, estava na parede oposta. Uma moldura de madeira escura, com uma foto em preto e branco. Era o retrato do homem que projetou o Vesper, Archibald Thorne, um arquiteto excêntrico que desapareceu misteriosamente um ano após a inauguração do prédio. Ele estava sorrindo na foto. Um sorriso largo e cúmplice, e a foto não parecia velha, parecia recém-impressa. E logo abaixo dela, na mesma parede, fixada com fita adesiva amarelada, havia uma nota escrita à mão que parecia me olhar, embora eu tivesse acabado de entrar. A tinta era azul escura, fresca. Você finalmente encontrou Elias. O inquilino da vez acabou de sair. Entre, está esperando por você. Eu não estava sozinho. O som da televisão parou. O silêncio voltou, mas desta vez não era o silêncio pesado do Vesper. Era um silêncio ativo, predador. Eu tinha cruzado o limiar do impossível. E agora, o apartamento que nunca existiu estava completamente vazio, exceto por mim, Elias. E eu sabia que o morador tinha me esperado e que eles não estavam longe. Se a nota estava fresca, eles haviam acabado de sair. Mas por onde? Eu acendi a luz principal do 404. Era um pequeno abajur com uma lâmpada fraca. No chão, logo ao lado da porta do quarto, que estava entreaberta, havia um pequeno objeto. Não era um chinelo nem um copo. Era um mapa dobrado do Vesper, as linhas originais riscado e um novo padrão de corredores desenhado em tinta vermelha. E no topo do mapa, um bilhete ainda mais curto, deixado ali como uma isca. Continue procurando no andar de cima, Elias. O Vesper tem mais espaços do que você pensa. Não pare agora. Eu estava preso no 404, o apartamento fantasma, e quem quer que vivesse ali estava me guiando. Eu mal podia respirar. Eu precisava ir para o 5º andar. Eu tinha aberto a porta para um labirinto que eu pensava conhecer. Mas o que me aterrorizou foi o som que veio do poço de ventilação do quarto. Um som de algo sendo arrastado, algo pesado, feito de metal sobre metal, subindo silenciosamente pelo eixo vertical do Vesper. Eu tinha que sair dali. Eu precisava saber o que o Vesper escondia além do 404. O que o arquiteto havia realmente construído. Você precisa entender. Meu trabalho era manter o Vesper funcionando. Mas agora, o Vesper estava funcionando em uma realidade que eu nunca soube que existia. O que Elias encontrará no 5º andar. E quem é o morador que sabe tanto sobre a arquitetura secreta do Vesper? Essa história continua na parte 2. Não perca o próximo capítulo dessa jornada de terror arquitetônico. A obsessão não é uma escolha, é uma maré montante que afoga à margem da sanidade. E eu estava sendo afogado. Não mais de forma metafórica, mas de forma literal, pelo som contínuo e sutil da respiração que parecia vir de dentro da própria estrutura, do concreto solidificado que definia o limite do meu pequeno e previsível mundo. Não era um ruído de ventilação. Não era o gemido estrutural natural de um edifício antigo se acomodando sob o peso da gravidade e do tempo. Era orgânico. Era o som profundo, úmido e ritmado de pulmões se expandindo e contraindo, tão próximo que eu podia quase sentir o calor da exalação na minha têmpora.
Era a prova inegável de que havia um corpo físico, um ser biológico, ocupando a área que os projetos arquitetônicos juravam ser vácuo, ar comprimido, ou, na pior das hipóteses, um duto de serviço vazio. O pior, o verdadeiro gancho que me puxou para o abismo, foi a introdução do cheiro. Nas primeiras semanas, era apenas ruído e sombra. Mas então, o olfato se juntou ao coro da loucura. Durante uma noite de terça-feira, a temperatura na minha sala de estar parecia cair ligeiramente, e o ar que entrava pela fresta mínima sob a porta principal, a porta do meu apartamento, o 401, trouxe consigo uma fragrância que era tão incongruente quanto a existência do 402. Era cheiro de café. Café recém-passado, robusto e amargo, misturado com algo vagamente doce, talvez canela ou baunilha, e o inconfundível aroma de pão ligeiramente torrado. Pão torrado, meu Deus! Uma refeição, um ritual matinal, acontecendo a apenas alguns palmos de mim, através de uma parede que, segundo todos os registros oficiais e a lógica fria da engenharia civil, não deveria demarcar dois espaços distintos, mas sim um espaço e o nada. O cheiro era tão potente que por um momento me senti compelido a procurar por fontes óbvias na minha própria cozinha, mas ela estava hermeticamente fechada e vazia. A fragrância vinha dali, da parede, impregnando o gesso frio. Eu me encostei nela e inalei profundamente, e o cheiro de lar, de conforto doméstico, de uma vida absurdamente banal e comum, invadiu meus sentidos, contrastando de maneira grotesca com o terror gelado que tomava conta da minha mente. Eu não estava mais simplesmente observando. Eu estava catalogando, cronometrando, vivendo em função do que acontecia na dimensão adjacente. Minha vida se resumia agora a uma patrulha neurótica entre o ponto mais próximo do meu quarto e o ponto de convergência na sala de estar. O trabalho remoto tornou-se uma farsa. Eu passava horas com o laptop aberto, fingindo ler relatórios, enquanto na verdade estava escutando através de um copo de vidro pressionado contra a parede, tentando decifrar o padrão dos estalos, os murmúrios abafados que pareciam conversas sem palavras. Eu havia tentado o contato com o zelador novamente e, como esperado, fui tratado como um lunático. Ele me mostrou pela terceira vez a planta do andar. A planta, guardada em uma pasta amarelada, mostrava claramente o 401, o corredor, o 403, e no lugar onde o 402 deveria estar, havia apenas um retângulo cinza opaco rotulado. Shaft ducts, non-residential use, dutos de serviço, um poço vazio para encanamentos e fiação, mas dutos de serviço não preparam café e não respiram. Essa contradição tornou-se o novo foco do meu conflito. Se o espaço não era habitacional, mas estava sendo habitado, o que diabos a planta estava omitindo? Ou pior, o que a planta estava mentindo? Eu me armei com tecnologia. Não podia mais depender apenas do meu ouvido e do copo de água. Fui até a loja de eletrônicos mais próxima e gastei uma fortuna que eu mal podia pagar em equipamento de espionagem amador. O item principal era um microfone de contato de alta sensibilidade, o tipo usado por detetives para ouvir conversas através de paredes grossas. A instalação foi um pesadelo silencioso. Eu esperei até o pico do horário do barulho. Estranhamente, o período entre 2 e 4 da manhã, quando a cidade silenciava, para fixar o sensor piezoelétrico na parede, usando uma massa adesiva especial para garantir a melhor transmissão sonora. Eu prendi os fones de ouvido na minha cabeça e liguei o pré-amplificador, ajustando a sensibilidade lentamente. O primeiro som foi um rugido branco, a vibração caótica do prédio inteiro se movendo, misturada com o fluxo sanguíneo amplificado nos meus próprios ouvidos. Eu abaixei o ganho, filtrei as frequências baixas, e então ele veio. Não foi um grito. Não foi um fenômeno paranormal imediato. Foi o som mais aterrorizante de todos. A trivialidade. Através dos fones, o mundo do 402 se abriu.
Não havia eco metálico de um poço vazio. Havia a acústica suave, ligeiramente abafada, de um cômodo mobiliado. Eu podia ouvir o arrastar suave de algo que parecia ser uma cadeira de madeira sobre um piso que não podia ser concreto nu. Soava como taco ou vinil. Eu ouvi o clique sutil de um interruptor sendo acionado, e quase imediatamente um zumbido baixo, o tipo de ruído constante que um aparelho de ar-condicionado ou um refrigerador emite. Passei a próxima hora completamente paralisado, gravando tudo. O objeto de minha obsessão era agora audível, claro, e absolutamente mundano. Então veio o som que solidificou o terror no meu estômago, um som de raspar. Era lento, repetitivo e muito próximo. Parecia um par de chinelos de feltro sendo arrastados por um corredor curto. O passo era pesado, mas não apressado. O habitante do 402 estava simplesmente caminhando. Eu estava escutando a rotina noturna de alguém que existia onde não deveria. O microfone de contato revelou detalhes que meus ouvidos nus jamais captariam. Eu ouvi o som inconfundível de água corrente, o barulho de uma torneira sendo aberta e fechada, e depois o breve gotejar antes do registro fechar completamente. Isso significava que havia encanamento funcional e, crucialmente, uma pressão hídrica ativa dentro de um espaço que era oficialmente uma rede de dutos secos. A mentira da planta era ainda maior do que eu imaginava. O 402 não era apenas uma falha de numeração. Era uma estrutura completa e operacional, oculta por alguma razão insondável. A obsessão me consumia por dentro. Eu não dormia mais. Eu cochilava em intervalos curtos, sentado ao lado do pré-amplificador, esperando pelo próximo som. Minha aparência se deteriorou. Minha pele ficou pálida e meus olhos injetados. Eu me alimentava de comida instantânea e cafeína. Eu estava me transformando em um espectro, o observador silencioso de uma vida que deveria ser impossível. Tentei outras táticas. Eu comprei uma câmera termográfica de bolso, esperando que, mesmo que o espaço fosse inacessível, o calor corporal do ocupante pudesse vazar através da parede de gesso e pintura. Durante a madrugada, com a calefação do meu apartamento desligada, eu apontei a pequena lente para a parede. O resultado foi decepcionante, mas estranhamente revelador. A parede estava uniformemente fria. Não havia pontos quentes, nem vestígios de radiação infravermelha que denunciassem a presença de um corpo humano, eletrodomésticos ligados ou até mesmo tubulações quentes. Era como se, termicamente, o 402 fosse um isolante perfeito, ou, ainda mais perturbador, como se o habitante e tudo o que estava lá dentro não estivessem emitindo calor conforme as leis básicas da termodinâmica. Era aqui que a anomalia atingia seu ápice. Eu podia ouvir a vida, o calor doméstico, a respiração, mas eu não podia detectar o calor que essa vida deveria produzir. Era como ouvir a frequência de rádio de uma estação que estava sintonizada em um universo diferente. Eu estava quase desistindo da abordagem tecnológica quando aconteceu o reengajamento. O momento em que a observação passiva morreu e a interação começou. Eram 3h47 da manhã. Eu estava deitado no chão da sala, com os fones colados aos ouvidos, captando o som sutil e contínuo de uma pena sendo riscada em papel. Alguém no 402 estava escrevendo ou desenhando. O som era hipnótico, quase calmante em sua monotonia. Eu estava derivando para o sono, finalmente, quando o som cessou. Não houve o ruído de uma cadeira sendo empurrada, nem o ranger de uma caneta sendo posta de lado. Simplesmente parou. O vácuo sonoro foi absoluto, exceto pela respiração profunda e constante que continuava. Então veio o som substituto, um toque. Não um toque acidental, um estalo de tubo ou um ranger de madeira. Era um som deliberado, nítido e seco. Exatamente onde o sensor do meu microfone de contato estava preso.
Toque! Meu coração saltou para minha garganta. Eu removi os fones, o silêncio da minha sala de estar parecendo agora ensurdecedor. Olhei para a parede escura. Eu coloquei os fones de volta, com as mãos tremendo. O som veio novamente, mas mais lento, mais enfático. Toque, toque, toque. 3 batidas espaçadas uniformemente. Não era um código conhecido. Não era um pedido de ajuda. Era um reconhecimento. O habitante do 402 sabia que eu estava escutando. O pânico foi substituído por uma audácia fria e irracional. Eu precisava saber se eu estava sendo ouvido ou se isso era apenas uma coincidência de ruídos estruturais. Eu retirei o microfone de contato com cuidado, despluguei o cabo e, com a ponta do meu dedo, bati na parede adjacente, exatamente no local onde senti o epicentro do som. Hesitei por um segundo e então dei 1, 2, 3 batidas fracas. O silêncio do outro lado foi tão absoluto que senti a pressão nos meus ouvidos mudar. Eu prendi a respiração, esperando, pronto para fugir, pronto para desmontar todo o equipamento e fingir que nunca havia acontecido. A resposta não veio na forma de batidas. A resposta veio na forma de um som de arraste, não um arraste leve de chinelos. Este era um som pesado, úmido e áspero. Era o som de algo que tinha peso, talvez um móvel maciço, sendo puxado lentamente pelo que parecia, inconfundivelmente, um chão de madeira. Eu podia ouvir cada fibra raspando, e o som estava se movendo na direção da minha batida. O terror se cristalizou. Se aquilo era um armário, uma estante ou qualquer coisa que exigisse esforço para ser movida, isso implicava uma força física significativa no 402. E se o som vinha de um chão de madeira, significava que o 402 era uma unidade totalmente acabada, com acabamentos internos que desafiavam a planta de construção moderna do prédio, que garantia lajes de concreto sobrepostas. O arraste parou. Parou diretamente oposto ao meu ponto de contato. Eu estava agora a poucos milímetros de um objeto sólido, pesado, sendo manipulado por uma entidade que sabia exatamente onde eu estava. Então, veio a segunda parte do som, o que selou minha decisão de agir. Era um rangido, baixo e gutural, como se alguém estivesse flexionando madeira velha. Depois, o som de um suspiro. Não a respiração rítmica que eu vinha monitorando, mas um suspiro profundo, de alívio ou de esforço. E após o suspiro, uma batida. Uma única, lenta, ressonante batida. Esta batida era diferente. Não era na parede de gesso. Parecia vir de dentro da parede. Como se o gesso tivesse sido removido ou como se houvesse uma porta ali e essa batida estivesse na própria madeira da porta, esperando ser aberta. O confronto estava iniciado. Eu tinha tentado a documentação, a escuta, a negação e a tecnologia, e todas essas abordagens falharam em me proteger ou em explicar o que era o 402. Agora, o 402 estava respondendo, exigindo uma progressão. Eu estava exausto, assustado, mas havia uma fúria crescente em mim. Eu não podia mais viver como um prisioneiro auditivo desse espaço fantasma. Eu precisava ver o que havia ali, mesmo que isso significasse violar a estrutura do meu próprio apartamento. O objeto pesado que foi movido soava como um bloqueio, como se tivessem empurrado uma estante contra uma porta invisível para garantir que eu entendesse. Este era o fim da observação. Eu tirei os fones, o som da minha própria respiração parecendo a única coisa real. Olhei para a parede, agora silenciosa, opaca, fria ao toque. Eu precisava de ferramentas, não de microfones ou câmeras de brinquedo. Eu precisava de uma marreta, de um serrote para gesso e de uma luz forte. A estrutura não era sólida ali, era apenas uma camada de gesso sobre algo. E eu estava prestes a descobrir o que era. A curiosidade, a ânsia por provar que não estava louco, superou o medo da prisão, das consequências
e até mesmo do que eu encontraria do outro lado. Eu me levantei cambaleando com a falta de sono e comecei a planejar a invasão. Eu iria rasgar o tecido da realidade construída e ver quem ou o que estava vivendo no apartamento que jamais foi construído. A próxima parte desta história não será contada em sussurros através de uma parede. Ela será contada com o barulho de gesso rachando e a revelação do que estava esperando pacientemente do outro lado. Eu conto a você o que aconteceu quando a parede finalmente cedeu e eu enfiei a cabeça na escuridão do 402 na parte 3. Eu estava parado no corredor de serviço, o metal frio da chave mestra queimando minha palma como um estigma, o cheiro de ozônio e ferrugem úmida entranhado nas minhas narinas. A decisão estava tomada. Não era mais sobre curiosidade ou investigação. Era sobre uma necessidade existencial de confrontar a falha, o erro de cálculo que definia a integridade do meu próprio mundo. Aquele som, o lamento grave e constante vindo da parede de gesso liso e sem porta, havia corroído o cimento da minha sanidade. Eu precisava saber quem estava lá e por que a geometria tinha permitido a existência de um quarto que deveria ser apenas vácuo estrutural. A chave desliza na fechadura de manutenção, que acessa o poço de ventilação, o ponto de entrada que eu tinha identificado nos esboços roubados. O clique, ao invés de ser um som seco e funcional, soou como um osso quebrando em um ambiente selado, um ruído indecente que parecia violar a física daquele andar. A porta de metal, que parecia perfeitamente normal, não estava apenas trancada. Ela estava pressionada. Havia uma resistência física e percebi metafísica que tentava impedir o acesso. Assim que a trava cedeu, senti um puxão frio, como se a pressão atmosférica do corredor tivesse sido subitamente engolida por um vácuo interno. O ar que saiu daquele vão não era apenas estagnado, era velho. Tinha o cheiro de biblioteca abandonada, poeira de tempo e algo mais agudo, metálico, reminiscente de sangue seco e eletricidade estática. Eu empurrei a porta, revelando um espaço apertado de utilidade. Fios embolados, dutos de ar-condicionado volumosos, e no chão, um conjunto de escadas de manutenção que desciam para o poço. Olhei para baixo, munido apenas de uma lanterna de LED que parecia ridiculamente insuficiente. A luz não atingiu o fundo. Ela apenas se dissolveu em uma névoa marrom acinzentada. A arquitetura do prédio insistia que ali deveria haver o andar 3, mas a minha mente e o meu sentido físico gritavam que ali estava o quarto andar, o andar que o construtor havia pulado, o 404, o apartamento que não existia. O conflito era imediato. Minha razão me dizia para selar a porta e ligar para a emergência, mesmo sabendo que não havia um nome para o que eu estava enfrentando. Meu corpo, contudo, estava em modo de piloto automático, impelido pela necessidade de resposta que o terror havia criado. Comecei a descida. Não demorou muito para que eu percebesse que a escada não era vertical. Era torta. Não no sentido de estar desalinhada, mas no sentido de desafiar o conceito de prumo. Meus pés se moviam em linha reta, mas a gravidade parecia me puxar levemente para o lado, como se eu estivesse descendo dentro de um funil invisível. A cada degrau, a temperatura oscilava violentamente. Primeiro um frio congelante que perfurava as roupas, depois um calor opressivo, úmido e biológico, e então o som. Não mais um lamento distante, mas uma proximidade esmagadora. O murmúrio que vinha do apartamento era agora decifrável, embora impossível de entender. Era uma cacofonia de vozes humanas em diferentes volumes e tons, todas falando ao mesmo tempo, mas sem formar frases coerentes. Era o som de uma multidão de pensamentos sendo forçados através de um pequeno orifício, uma pressão cognitiva pura. Eu podia sentir isso vibrando no meu peito, fazendo meu coração acelerar em um ritmo caótico. Eu finalmente cheguei ao que parecia ser o fundo do poço.
ou pelo menos a área de transição. Ali, no final de um duto de ventilação que parecia largo demais e escuro demais, havia uma abertura. Era uma porta de serviço discreta, do tipo que se usa para acesso ao sistema de climatização, mas esta era estranhamente forrada de um material que parecia ser borracha velha e ressecada. O ar que vazava por baixo dessa porta tinha o cheiro de vela apagada e sal. Era ali que o 404 Prime residia. Era a membrana entre o que era e o que não poderia ser. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade em forçar a abertura. Eu usei uma chave de fenda como alavanca e, com um som de sucção úmida, a porta cedeu. Eu rastejei para dentro. A primeira coisa que notei não foi a escuridão, mas a ausência de luz natural ou artificial reconhecível. O apartamento 404 Prime não estava iluminado por lâmpadas. Ele era iluminado por si mesmo. Uma luz amarelada e doentia emanava das próprias paredes, um brilho baixo que pulsava lentamente, como o batimento cardíaco de um animal gigante. O espaço era vasto, maior do que o espaço que o projeto arquitetônico havia designado. Eu estava em uma sala de estar, mas a sala de estar era uma profanação. O teto era muito baixo, mas as paredes pareciam se curvar para fora em ângulos que tornavam impossível determinar onde o chão terminava e onde a parede começava. Os móveis eram pesadelos escultóricos. Havia o formato de um sofá, mas era feito de algo que parecia areia movediça solidificada, coberta por um tecido que brilhava com a luz interna. Havia uma mesa de centro, que parecia ser feita de vidro derretido e pedaços de papel picado, talvez esboços arquitetônicos rejeitados, presos eternamente no meio da transição. O cheiro era agora insuportável. Além do sal e do ozônio, havia o fedor de decomposição lenta, não orgânica, mas de ideias. Era o cheiro de um conceito fracassado. Eu me movi devagar pelo cômodo, meus passos abafados pelo tapete de silêncio denso que cobria o chão. Procurei por janelas. Não havia janelas. O exterior, o mundo real, era barrado por uma parede de concreto que parecia absorver qualquer som externo. E então eu a vi. A residente. Ela estava sentada no sofá de areia movediça, de costas para mim. Ela estava vestida com o que parecia ser um pijama de flanela desgastado, familiar e assustadoramente humano. Seus cabelos eram longos e pretos, caindo sobre os ombros. A postura dela, curvada sobre algo nas mãos, era de profunda e eterna melancolia. Eu mal conseguia respirar. Este não era um fantasma, nem um demônio simples. Era algo que usava a forma humana como um disfarce inadequado para uma anomalia geométrica. Eu tentei falar, mas minha voz falhou. Eu pigarreei, e o pequeno som reverberou de forma esmagadora, como se tivesse sido amplificado por um sistema de caixas de som escondido nas paredes. Ela parou de se mover. O zumbido, que eu finalmente reconheci como sendo a canção de ninar que eu ouvia, parou abruptamente. O silêncio que se seguiu não era a ausência de som, era a presença opressiva do nada. Lentamente, como se estivesse movendo articulações presas em alcatrão, ela se virou. Reengajamento. O momento da confrontação. Eu estava errado sobre ela ser humana. A forma era uma casca, uma sugestão. Seu rosto estava liso, sem traços. Não havia olhos, nariz ou boca. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas duas depressões suaves na pele pálida, que pulsavam com a mesma luz amarelada das paredes. A pele, no entanto, não era suave. Ela parecia ser composta de milhares de pequenos fragmentos de algo que parecia vidro fosco, encaixados de forma imperfeita. Ela ergueu as mãos para mim e, no lugar de dedos, havia apenas apêndices longos e finos que se curvavam em ângulos antinaturais. E nas mãos dela estava o objeto que ela segurava.
Era um boneco de pano, um boneco mal costurado, feito de sobras de tecido cinzento e preenchido com algo granulado. E então o boneco falou, não a residente, mas o boneco. O som era um sussurro gutural, mas a voz era inequivocamente familiar. Era a minha própria voz, mas com a cadência invertida, as sílabas fora de ordem. Você veio para preencher o vazio. Eu estava esperando pelo padrão de fechamento. Eu recuei, tropeçando em um pedaço de carpete que se movia. Quem? O que é você? A entidade, ou a sombra impossível, como eu comecei a chamá-la em minha mente, inclinou a cabeça. Um gesto que parecia doloroso para sua estrutura óssea inexistente. O boneco continuou, a voz de uma versão assustadora de mim mesmo ecoando na sala. Eu sou o custo. O quarto andar foi excluído do projeto arquitetônico por motivos orçamentários, mas a massa já estava lá. A intenção de erguer 4 andares foi inscrita na fundação. Você não pode simplesmente apagar a intenção. A geometria abomina o vácuo. Quando o terceiro andar foi completado, a estrutura sentiu a falta, a falha, o número que faltava. Eu sou a manifestação física desse erro matemático, o fantasma de um andar que teve que ser criado em um plano dimensional adjacente para evitar que o prédio colapsasse em si mesmo. Eu senti meu corpo gelar. Não era um erro de construção, era uma falha de conceito. E você, o boneco sussurrou, e eu senti a necessidade urgente de tapar meus ouvidos. É o catalisador. Você me ouviu, você me procurou, você validou minha existência. Quando você entrou, você cedeu o seu próprio espaço na realidade para validar o meu. O clima na sala mudou de opressivo para letal. A luz amarela pulsante acelerou, transformando-se em um estroboscópio doentio que revelava detalhes aterrorizantes. As paredes não eram de gesso, mas de carne cinzenta e fina, pulsando com vasos sanguíneos que pareciam mapas rodoviários complexos. O cheiro de decomposição intensificou-se, mas agora era misturado com o cheiro de ozônio, como se a própria atmosfera estivesse sendo eletrificada. A sombra impossível se levantou. Ela era mais alta do que parecia sentada, e o som de seus pés tocando o chão era o som de areia movediça sugando lentamente. Clímax. A revelação e o fechamento dos loops. O que vai acontecer agora? Eu consegui perguntar, minha voz estrangulada. O boneco de pano, o repositório da voz da entidade, riu, um som seco e horrível. O apartamento 404 Prime precisa de um zelador, um morador. Eu sou a fundação incorreta, mas preciso de um ocupante para ancorar esta realidade paralela. Você está vendo a minha casa agora, mas note a mudança. Eu olhei ao redor. O formato dos móveis estava mudando, se adaptando. O sofá de areia movediça começou a se moldar em algo mais familiar. O design exato do meu próprio sofá no meu apartamento, o 302. Os pedaços de papel picado na mesa de centro começaram a se unir, formando as páginas do diário que eu mantinha. Este não é o 404 Prime, este é o 302. A entidade corrigiu, sua voz agora ganhando profundidade, tornando-se mais parecida com a minha voz normal. Você achava que estava invadindo o meu espaço, mas eu estava apenas esperando no limbo, até que o hospedeiro adequado, o indivíduo que tinha a obsessão necessária para abrir o caminho, chegasse. O verdadeiro horror se abateu sobre mim, uma onda de náusea e vertigem que me fez cambalear. O apartamento 404 Prime não era um lugar, era uma condição, e essa condição era contagiosa. Minha busca, minha investigação obsessiva não era para encontrar o morador. Era para me tornar o morador. Eu era o novo erro no sistema. A entidade deu um passo em minha direção. Onde ela estava parada, o chão começou a se desfazer em um mosaico de cores que não deveriam existir. Você agora é a ponte. O vazio foi preenchido. Você vai morar na falha. E eu serei livre para me dissolver no resto do prédio,
corrigindo a fundação. Eu entendi. A entidade estava se desmaterializando, transferindo sua essência de erro para mim, transformando meu corpo e minha mente no novo recipiente da não existência. Eu estava sendo absorvido pelo buraco geométrico. Eu seria, para todos os efeitos práticos, a nova presença inaudível, o novo lamento no duto de ventilação, preso na dimensão adjacente que a matemática da construção havia criado. O boneco de pano, ainda falando com a minha voz, começou a se desintegrar em minhas mãos, se transformando em cinzas úmidas. Eu não pensei, apenas reagi com o instinto puro da sobrevivência. Eu me virei e corri. Corri através do que agora parecia ser um labirinto de luz amarela pulsante. As paredes estavam gritando, não com vozes, mas com o som estridente da realidade se rasgando. Eu não estava fugindo do 404 Prime. Eu estava fugindo da transição do meu 302 para o 404 Prime. Eu senti a gravidade me puxar mais forte, tentando me manter ancorado naquele espaço impossível. Encontrei o duto de ventilação, o portal, e me joguei nele, rastejando para cima com uma força desesperada. O metal cortava minha pele, mas eu mal sentia. Eu só ouvia o som da risada da entidade que agora parecia vir de dentro do meu crânio, ressoando nos meus ossos. Finalmente, cheguei à porta de manutenção. Eu a puxei, atravessando a membrana, e caí de volta no corredor de serviço do terceiro andar. O ar aqui era fresco, normal. O cheiro de cimento e poeira era reconfortante em sua banalidade. Eu me arrastei para fora e bati a porta de metal, girando a chave mestra com toda a minha força até ouvir o clique de segurança. Selado. Eu estava ofegante, ensopado de suor frio e terror. Meu corpo tremia. Eu me apoiei na parede, fechando os olhos e tentando forçar minha mente a acreditar que eu havia escapado, que eu havia voltado para a minha realidade. Conclusão. O payoff final. Lentamente, eu me arrastei de volta para o meu apartamento, o 302. Eu tranco a porta, verifico as janelas, ligo as luzes. A banalidade do meu lar é um bálsamo temporário. Minha chave mestra, aquela que eu usei para entrar no limbo, ainda estava na minha mão. Eu a examinei. Ela estava quente ao toque e manchada com uma substância escura e oleosa. Eu a joguei na mesa de centro, que agora parecia feita de madeira sólida e vidro normal, mas eu podia jurar que, por uma fração de segundo, a superfície cintilou com aquele brilho amarelo doentio. Eu escapei, mas a entidade havia dito: "Você agora é a ponte." O lamento não vinha mais do duto. Agora ele vinha da minha própria voz interior. A canção de ninar que a entidade cantava era agora a música de fundo constante da minha existência, uma dissonância silenciosa que habitava as bordas da minha percepção. O cheiro de ozônio e sal nunca mais me deixaria. Eu passei a noite encolhido no meu sofá, tentando me convencer de que era apenas estresse pós-traumático. Mas de manhã, quando o sol finalmente surgiu, eu notei algo na porta do meu apartamento. O 302. A tinta branca e brilhante da porta, que deveria ser lisa e uniforme, estava marcada. Alguém ou algo havia passado a unha ou uma ferramenta fina na madeira, ligeiramente, sutilmente, quase invisível. Não era um arranhão, era um número, 404, gravado ali, bem ao lado do meu número de porta real, o 302. O apartamento, que nunca foi construído agora, tinha um endereço de correspondência, e eu era o inquilino forçado. Eu era a falha geométrica, a anomalia ambulante, condenado a morar na intersecção do que é e do que nunca deveria ser. E o pior de tudo, eu sabia que a entidade estava certa. Eu era a ponte, e a cada dia, mais do 404 Prime vazava para o 302. Minha sala de estar parecia cada vez mais curvada, e o tapete estava começando a absorver os sons, transformando meus passos em murmúrios. CTA. A chamada final.
Se você mora em um prédio onde os andares parecem ter sido pulados, onde a matemática falha em fechar a conta, e você começa a ouvir um zumbido grave vindo das paredes que insistem em não ter portas, por favor, não procure a chave mestra. Não tente resolver a equação. Não olhe para o vazio, porque se você olhar, o vazio vai olhar de volta e ele vai te dar um novo endereço. Um endereço que não está em nenhum registro, mas que você nunca mais poderá deixar. Eu sou a prova disso. E eu posso jurar que ouvi um novo lamento vindo do apartamento abaixo do meu. E ele soa terrivelmente com a minha voz.